Ok, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 10. Então, vamos ver o que tem hoje. Hoje nós vamos continuar com Engelmann e Sokolov, então, acabar essa parte, e daí temos duas apresentações. Temos uma apresentação do paper de Kwiatkowski e Palma sobre doença holandesa do ouro brasileiro em Portugal, que é Luiz Guilherme Haas e Maria Salete. E temos dois debatedores para esse paper, e depois temos um paper do Nathan Nunn e do Wanchekon sobre confiança na África, apresentador Bernardo Mendes, e temos um debatedor para isso também. Deixa eu admitir quem está chegando agora. Então, são essas três coisas. Vamos dar uma olhada só para acertar para a próxima aula. Então, a próxima aula segue nesse mesmo tema, que é a persistência, né? Então, é a ideia do passado afetando o futuro, o lock-in. E nós vamos ter sete apresentações, eu acho, aqui. Então, paper da Dell, do Nunn. Nós temos, o que temos? Aliás, o Nunn é hoje. Nós temos Peru, temos Paraguai, temos arado e machismo, temos mais Paraguai, temos missões no Paraguai, mais Peru, na estrada Inca, e temos, inclusive, alguns temas econométricos sobre isso. Vou admitir aqui. Então é isso. Então, já está todo, eu não vou lá para ver os nomes, já está tudo armado quem é que vai fazer. Então, a gente chega e faz, vai ser tipo uma conferência, né? Aí, o que eu recomendo? Quer dizer, então tem um monte de papers muito interessantes, né? Quer você acredite ou não nesse tipo de coisa aqui, é muito interessante, esforços muito valentes em termos de pegar dados e achar estratégias empíricas para identificar. Então, é interessante. Eu recomendo leia todos, mas pelo menos dá uma olhada em geral, escolhe alguns que você acha mais interessante desses aqui. Isso é bem característico de algo que está em voga em economia, né? Isso está muito forte em economia agora. Tá. Fazer alguns outros comentários aqui. Um comentário só, eu vou falar isso porque o paper que a gente vai ver do Nathan Nunn e do Wanchekon, não sei se estou falando esse nome certo, esse Wanchekon, ele está com um movimento agora, junto com o Danny Roderick, sobre de que economia é muito centralizada. A academia econômica é muito centralizada. Tem um monte de movimentos em economia acontecendo agora. Um é sobre relações de gênero, né? Que a economia oferece um sistema tóxico para mulheres participar. Tem essa questão racial também. Mas esse do Roderick é diferente. Ele é parecido, mas diferente. Mas eu acho muito importante, por isso que eu estou mencionando aqui, para a gente que está inserido nessa coisa de academia, e eventualmente vocês vão tentar publicar nesses periódicos, que o argumento deles, do Roderick, é que existe um viés muito forte para redes americanas. Então, especialmente algumas universidades, né, as universidades principais, as Ivy Leagues, e Harvard, e Princeton, e MIT, aquelas ali, e que não é um negócio explícito, talvez até nem não é consciente, mas acaba afetando, que se você não é dessas redes, se você não foi um aluno dessas universidades, você não consegue os empregos e fica muito difícil publicar, independente da qualidade dos trabalhos. Então, isso é uma coisa que a gente claramente sente, a gente que é de fora, né? E eu acho bem importante esse movimento aí. Então, essas coisas devem ser importantes. É bom, antes
uma aula assim, cheia de economistas e gente de universidade, é interessante isso. Outro, eu não sei se vocês viram, mas isso aqui também eu acho relevante, é um escândalo que estourou nesses dias, ontem, anteontem, de fraude em pesquisa econômica, envolvendo o Dan Ariely. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Dan Ariely, é da área de comportamental, ele foi um dos principais caras da área de comportamental, tirando o Kahneman Tversky, Thaler e Susskind. O Ariely é outro, da TED Talks, é muito famoso, e ele especialmente especializa nesses tipos de trabalhos, são curiosos, né? É uma coisinha tão pequena que, tipo, a cor que foi pintada à parede acaba afetando as escolhas que as pessoas fazem. Aparentemente era sobre estudos sobre desonestidade. Eu não tenho os detalhes, então eu não vou tentar. Eu vou tentar explicar, mas eu não vou acertar muito bem. Mas era alguma coisa assim como tinha uma tarefa que as pessoas tinham que fazer, alguma coisa de olhar o odômetro do carro e reportar o odômetro, quanto que deu. Mas havia a oportunidade das pessoas roubarem. Então era um estudo sobre desonestidade e mentirem. E aí eu acho que o resultado deles, que é lá de 2010 e depois talvez teve outros trabalhos usando a mesma coisa, algumas pessoas, o tratamento é quando você vai reportar, você assina. Então você fala quanto foi e assina, e esse é o tratamento, o grupo controle simplesmente fala o que foi, sem assinar. Será que só ter que assinar, uma coisa trivial, se eu quero roubar, ter que assinar não devia afetar, né? Se eu estou pensando em custos e benefícios marginais, mas aí era típico resultado comportamental, e acabou que assinar tinha um grande impacto das pessoas não roubarem, se você tinha que assinar, você não roubava. E aí parece que houve fabricação de dados, especialmente ele, pelo que eu entendi, que eram 4 autores e está recaindo assim, que tem uma planilha Excel, essas coisas, de vez em quando tem planilha Excel, e alguma coisa com a planilha Excel, onde dados foram inventados e ele usou uma distribuição uniforme em vez de uma distribuição normal. Então, o pessoal olhou lá os dados e estava muito esquisito que fosse uma distribuição uniforme, né? Porque a distribuição uniforme acaba de repente e dados de verdade não acabam de repente. Eles têm uma cauda. Em todo caso, achei isso interessante. Eu tive um aluno de economia brasileira, o Felipe Turato, que defendeu o doutorado ano retrasado, que fez exatamente sobre isso. Ele experimento de desonestidade. Ele ia nas aulas de introdução à economia, ele foi lá nas minhas aulas de introdução à economia, por exemplo, tinha um questionário para as pessoas responderem, na hora eles tinham que reportar alguma coisa, eles podiam mentir também. E aí, o tratamento era falar sobre políticos, tinha que ler um texto sobre políticos roubando, e outros liam um texto sobre outras coisas. Então, a ideia era essa: se você vê que os outros estão roubando, políticos estão roubando e tem gente no mundo fazendo coisa errada, isso prime você, isso afeta a sua decisão de mentir para ganhar um chocolate no final do experimento, esse tipo de coisa. Tá, então só isso, eu só achei interessante falar isso aí. Especialmente para quem mexe com essa área de comportamental, isso vai ter um baque, porque eu gosto da área de comportamental, eu acho muito importante e uma boa crítica à economia tradicional, mas é cheio desses tipos de estudos, né? Existe um prêmio colocado em coisas engraçadinhas, né? Resultados engraçados, porque resultados que você chega num coquetel, num bar, e você conta para os outros e todo mundo ri daquilo ali. Isso é legal, isso é legal. Então, como tem um prêmio disso, é mais fácil publicar, mais fácil chamar atenção, a imprensa adora esse tipo de resultado. Então, isso supostamente estimula. E é curioso que o resultado seja em cima de um trabalho sobre desonestidade, né? Então, meta-desonestidade. Ok, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar com Egerman e Sokolov, porque é a continuação da aula passada, depois a gente vê Kedowski e Palma, e depois o Nathan Nunn e o Won-Chip-Kun.
Então, a gente começou isso na aula passada, tem várias versões desse paper, e o paper começa assim, logo vamos dizer, esse aqui, uma coisa que na cabeça de muitas pessoas deve ser assim, você deve pensar, poxa, colonização, que sorte da Inglaterra ter pego as boas colônias, né? Poxa, ela pegou os Estados Unidos, pegou a Austrália, as boas colônias. E eles começam remarcando que não, é o contrário. A Inglaterra perdeu a loteria colonial. A ideia das colônias era encontrar ouro, na ausência de ter ouro, encontrar alguma outra fonte de renda, e a Inglaterra não teve isso, as colônias delas não tinham isso. Então, tem até eles citam lá uma citação famosa do Voltaire, acho que mesmo em Candide ele cita a ideia de que essa guerra dos 7 anos entre Inglaterra e França, que teve pedaço, acho que envolve a América do Norte, era uma guerra sobre alguns hectares, alguns acres de neve, estão lutando por nada, não tem nada lá, que porcaria de América do Norte não serve para nada. Enquanto isso, os espanhóis estão tirando o ouro lá, os brasileiros estão contando açúcar, que é altamente rentável, e aqui não tem nada, né? Outra ideia é que no fim dessa guerra, quando a França perdeu, ela tinha que pagar reparações, e parece que houve um debate muito grande na Inglaterra, não sei os meus detalhes, se a Inglaterra queria Guadalupe, que é uma ilhazinha no Caribe, ou se queria o Canadá. Então, hoje isso é ridículo. Cara, o Canadá é supostamente o melhor lugar para morar, e Guadalupe mas na época, onde que estavam as oportunidades rentáveis era no Caribe, né? O açúcar era altamente rentável. Então só o paper, assim, eu acho inovador, não é que é inovador, eu acho uma força do trabalho deles foi trazer dados, mas quem lê hoje em dia e está acostumado com esse tipo de papers que tem hoje em dia, diz, poxa, mas que tabelazinha ridícula, uma tabela com tão poucos dados, né? A gente está mal acostumado de mesmo dados históricos, hoje em dia, às vezes, aparecem em bases maravilhosas né, de pessoas que juntaram aquilo ali, mas é legal isso deles tentarem mostrar alguns dados nos argumentos. Não tem econometria, mas tem os dados. Então, aqui, como é que se entende esse gráfico? Aqui é para mostrar isso que eu falei, que as colônias que vieram a ser mais rentáveis no começo não eram. Então, aqui está o PIB dos Estados Unidos, nesse período, em dólares atuais, PIB per capita, e aqui, esses aqui, toma os Estados Unidos como 100, se isso aqui é 100, se 550 é 100, então Barbados tinha um PIB per capita maior, Cuba tinha um PIB per capita maior, etc. Então, só depois é que, só assim, 200 anos depois, 300 anos depois ou mais, é que os Estados Unidos, as colônias britânicas passaram a ser mais valiosas. Então, a ideia é ver qual o processo pelo qual essa reviravolta da fortuna aconteceu. Isso aqui não é do Asimov Robinson, isso aqui não é do Engelman Sokoloff, é do Asimov Robinson, mas eu gosto desse gráfico, ele mostra que essa ideia da reviravolta da fortuna e essa ideia de que eles usaram isso para argumentar, não é o colonizador que está causando, não é a cultura do colonizador que está causando, porque aqui, nesse gráfico, só tem colônia inglesa. Todos são colônias inglesas. Egito, Jamaica, Malawi, Lesoto, Canadá, etc. E o que esse gráfico mostra? É densidade populacional, mas leia-se, isso é uma proxy para a população, é comum usar, e é uma proxy bem apertada, boa proxy para isso. Então, o mais rico que você era em 1500, a colônia, o mais pobre que é hoje. Essa é a reviravolta da fortuna. Essas colônias aqui eram as colônias onde tinham coisas acontecendo, especialmente onde tinha populações e populações que você podia se apropriar da mão de obra delas, que essa era a chave com colonização. Tinha muita terra, o recurso escasso era a mão de obra. Enquanto que essas colônias aqui eram colônias pobres, não tinha riqueza, não tinha progresso ainda e não tinha essas populações. Daí teve aí 500 anos depois, tem
a reviravolta da fortuna. Então, isso aqui já mostra, assim, não pode ser só o colonizador, porque tem colônias inglesas que hoje são muito ricas, são abertas, são democráticas, estão no topo de vários rankings, e tem algumas colônias inglesas que foram, que são hoje muito pobres, né? Malawi, acho que está aqui, eu acho que é MWE Malawi, sei lá, que é um dos países mais pobres do mundo. Então, não pode ser só isso, tem que ser outras coisas. Isso aqui eu botei porque eu vi lá, achei interessante, o Haiti era uma das sociedades mais ricas do mundo em termos per capita. Claro que a concentração de renda era tremenda. Por quê? Porque tinha açúcar, e açúcar era uma das coisas mais rentáveis durante uma época, mas isso mostra bem a reviravolta da fortuna. E a explicação com isso é instituições, e todo mundo meio que já aceitava que seriam instituições, mas aí o negócio deles não é dizer isso, que é instituições. A ideia é explicar daí esse mecanismo, por que essas instituições foram escolhidas, instituições tão diferentes em lugares diferentes, qual que é o padrão e como é que isso, o impacto dinâmico disso ao longo do tempo. Então, o argumento básico é esse, são dotação de fatores. Então, o jeito que me levou muito tempo, desde a primeira vez que eu li esse paper, para depois ficar mais claro na minha cabeça, que eu pensava assim, eu sabia que era um paper que argumentava que instituições eram importantes. E naquela época, logo após a publicação do Why Nations Fail, o jeito que esse debate existia na profissão era assim, era meio ingênuo, um debate meio ingênuo, assim, é instituições, é cultura ou é geografia? Qual dessas três coisas? Tinha defensores dos três lados. Meio simplista, né? Dizer. E eu sabia que esse era um paper que argumentava que eram instituições. No entanto, ele também argumenta que são as dotações de fatores. E dotação de fator é economia tradicional. Essas são as variáveis tradicionais de economia. Tem capital, terra e trabalho que determina o que você tem de capital, terra e trabalho, determina o que você faz. Não é uma explicação isenta de instituições. Então, mas aí, agora sim, você vê, a minha interpretação disso é que uma interpretação que essas coisas são relacionadas uma com a outra. É a dotação de fatores que determina as instituições. Então, se você tem muita terra, se você tem pouca mão de obra, se você tem populações escravizáveis, se você tem capacidade de produzir algo como açúcar, que é tão rentável que você pode comprar escravos, você vai fazer isso. Você vai fazer isso independente da sua cultura, basicamente. Você vai fazer porque é muito rentável, você vai fazer que é para isso que serve a colonização, para todo mundo ali para fazer isso. E aí isso vai gerar desigualdade. Se você plantar açúcar, se você escravizar, se usar escravos, você vai ter desigualdade. Se você usar instituições de coerção de mão de obra, mita, e encomenda, e servidão, e vários outros tipos que tem, vai haver desigualdade, e a desigualdade gera instituições desiguais, gera exclusão, gente que não pode votar, gente que não tem voz, gente que não pode abrir negócio, gente que não pode fundar organizações, e aí isso vai ter essa persistência. Eles, eu acho que começaram com essa ideia da persistência, esse path dependence que a gente está falando, afeta as instituições atuais, que afeta a performance econômica hoje. Então, o argumento, ele mistura a dotação de fatores com instituições. O que ele não está colocando aqui é cultura, né? Então, pelo contrário, está argumentando que cultura é bem ortogonal isso aqui. Tá. Então, o foco é esse, desigualdade. Acho que o texto do trabalho tem desigualdade, então entender como é que surgiu a desigualdade, e elas surgem por causa de dotação de fatores, e que isso tem efeitos duradouros, isso que eu acabei de mostrar. Então, todos os países estão enfrentando problemas similares, mas um pouco diferentes por causa da dotação de fatores, e tem essa ideia que migração vai ser difícil. Migração é difícil e é um recurso escasso, mão de obra. E elas vão fluir para onde o seu retorno é maior, tanto migração como a compra de escravos.
Um exemplo, que eu botei esse exemplo da Geórgia, eu não sei se estava naquele meu trabalho, mas eu mencionei lá que Geórgia é uma... Nos Estados Unidos, era uma colônia que, pela regra de fundação de Geórgia, não poderia usar escravidão. Estava escrito lá na Constituição, ou seja, lá no mandato de Geórgia, do Estado, que era uma colônia, uma das 13 colônias, não pode usar escravidão. A gente quer uma colônia onde vai trazer os pobres ingleses que estão sobrando em Londres, na Inglaterra, trazer para cá. Só que era tão rentável, em determinado ponto ter escravos lá, que daí trouxe esses escravos. Você não pode ir contra alguma coisa assim. A dotação de fatores tem um certo imperativo, é isso que eu estou querendo dizer. Você não, ideologias e crenças e cultura, essas coisas todas podem afetar, mas dotação de fatores são muito fortes. Então, e aqui, então, a gente não vai olhar isso aqui, é só mostrar, eles têm esses dados, então, para essas populações, imigrações, né, de onde vem a mão de obra e como é que isso varia ao longo do tempo. Então, tem africanos, tem europeus e tem acho que os próprios indígenas. Não consigo ler porque o Zoom põe um negócio no meu topo. E você vê que o que a gente vê é que o Brasil, logo no começo, já começa com um grande número de escravos. Então, isso é perverso porque, por causa daquela ligação disso com instituições expoliativas, instituições extrativas desde o começo. Se você pegar os Estados Unidos, você vai ver que os Estados Unidos também, as colônias britânicas também vão ter escravos, mas isso vai ser bem depois. Então, você já começa com outros tipos de instituições e depois, quando chega a escravidão, e ela vai ter, obviamente, um impacto nas instituições, mas vai ser mais localizado e já está lutando contra outro tipo de coisa que já estava lá. Esse timing acaba fazendo uma diferença grande. Até meados do século XIX, as populações da maioria das colônias do Mundo Novo tinham pequena porcentagem de descendentes. E por que isso é importante? Isso é importante porque a escolha das instituições tem a ver com isso. Se você vai criar as regras de como é que funciona a colônia, de quem pode votar, quem pode ir, quem pode vir, quem pode fazer atividades econômicas e políticas, dependendo da composição da população, essas regras vão ser mais ou menos inclusivas ou vai afetar a natureza dessas colônias. Então, esse é esse mecanismo que eles estão vendo. Então, imigração, a mão de obra, a composição da população que respondeu às dotações de fatores é importante na determinação dessas instituições. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, a composição da população era mais parecida com a da colônia, então isso vai afetar e vai fomentar maior migração. A gente viu bastante disso no meu trabalho, comparando o Brasil com os Estados Unidos. O que era possível plantar nessas colônias britânicas, nos Estados Unidos especialmente? No primeiro momento, não tinha algodão, não tinha fumo, né? Isso vai entrar depois. Então, no primeiro momento, grãos e outros produtos que não tinham ganhos de escala, que não eram rentáveis o suficientes para facilitar, para compensar compra de escravos no mercado competitivo internacional de escravos que existia na época. Então, não foi uma ideologia de não embarcar na escravidão desde o começo. Assim que se tornou possível, rapidamente, os Estados Unidos fez isso. Tá. Aí, eles têm mais dados da composição da população. Então, você vê como é que, no Brasil, a população escrava era bem grande. Esses dados não são muito bons, né? Que tem um hiato muito grande aqui entre 1650 e 1825, mas você vê, tem um contraste muito grande entre essas duas de cima e essa aqui, onde a população de origem europeia dominou rapidamente. E é meio estranho incluir população indígena aqui, né? Porque a população indígena, muito dela não está participando da própria colonização, está lá, mas não está participando, então tem que interpretar isso. Né? Diz assim, porque fica meio esquisito se olhar, pois, mas
nos Estados Unidos e Canadá, só 12% da população era branca, era europeia. Sim, mas esses 85% não está participando da colonização. A colonização era essencialmente de origem europeia, nesse período ainda. A escravidão vai começar mais ou menos mais fortemente a partir de 1700. E aqui, essa tabela é interessante, que é como se fosse assim, América do Norte é concentração de renda. Pensa assim, aqui o Equador, aqui um pouquinho acima do Equador, mais acima e mais acima. Então, é a distância do Equador, vindo da direita para a esquerda, mais ou menos. E aí você vê, e essa variável ficou muito usada nessa época, Asimov Robinson, vários outros usaram distância do Equador como uma proxy de instituições ou um instrumento para instituições. E você vê que a renda per capita, onde é que estava a riqueza? A riqueza está toda aqui, no Equador, perto do Equador, onde é possível plantar açúcar, essencialmente, boa parte desse período. E aqui mais longe, bem menor, né? Isso aqui é impressionante. Isso aqui é a explicação para mim para isso é o denominador, porque devem ser muitos poucos europeus, uma riqueza muito grande sendo gerada por escravidão com muito poucos europeus, por isso a renda per capita europeia, porque a total wealth per free capita era muito grande. Então, é interessante que daí a reviravolta da fortuna. E hoje, esse lugar é mais pobre que esse, que é mais pobre que esse, que é mais pobre que esse. A reviravolta da fortuna. Um pouco aquele debate, então, por que isso? Por que essa reviravolta? Na cabeça de muitas pessoas, a origem do colonizador, e eu já ouvi falar muito isso no Brasil, sempre ouvia falar isso, disse, por que a gente foi colonizado por portugueses? Se a gente tivesse sido colonizado por ingleses ou por holandeses, hoje a gente ia estar muito feliz. Muita gente fala isso, aí eles mencionam, inclusive quando Recife foi capturado pelos holandeses, era uma maravilha, tudo dava certo. Independente se isso é verdade ou não, eles querem mostrar um outro mecanismo. Então, não é esse mecanismo origem do colonizador, que tem o colonizador bom, o colonizador tecnológico, inclusivo, o mecanismo vai ser outro. Então, é dividido em 3 colônias, 3 tipos de colônia. As colônias tropicais, essencialmente os lugares onde era possível plantar açúcar, esse tipo de coisa. O Brasil está aí. Essa era a dotação de fatores, então levava muitos escravos, plantações, economias de escala. Isso rapidamente gerava desigualdade de riqueza, desigualdade de capital humano e instituições limited access societies, né? Aí a segunda era as espanholas. Lá não houve escravidão africana, mas houve outros tipos de... Já tinha uma população lá, então houve expoliação, houve genocídio. A gente vai, na próxima aula, ver pelo menos uns acho que 2 trabalhos, 2 ou 3 trabalhos sobre essa área, 2 trabalhos sobre essa área, 2 sobre o Paraguai. Mas rapidamente gerou uma estratificação também. E uma estratificação, inclusive, entre os colonizadores espanhóis e a população nativa, e também entre os colonizadores espanhóis na América do Sul versus os espanhóis na Espanha. E a terceira, as colônias do norte, aqui Estados Unidos e Canadá, e aqui outra coisa está acontecendo, pequenas propriedades, a escravidão chegando só depois, imigração, participação com propriedade de terra, as pessoas tendem a ter direito para ter voz na política, e isso gera um círculo virtuoso via as instituições. O Asimov Robinson, uma das coisas que eles fizeram que funcionou muito bem, e inclusive jornalistas adoravam, era essa ideia: compara Coreia do Norte com Coreia do Sul, compara
como é que é, Nogales, no México, e Nogales, no Texas. Então, eram dois lugares muito parecidos onde tudo mais estava constante, a única coisa que mudava eram as instituições. Então, o Asimov e Robinson, o Engelbert e Sokolov tinham dois exemplos desses. Foi talvez dali que Asimov e Robinson tirou a ideia. Eram os puritanos eram os Quakers e esses outros religiões que fugiram da Inglaterra para os Estados Unidos, tipo William Penn e outros. E tinha eles em Providence Island, na Nicarágua e em Massachusetts. Então, são os mesmos tipos de pessoas com as mesmas crenças, a mesma cultura, e eles adotaram modos de produção, modos de se organizar na colônia bem diferentes, um mais inclusivo, mais igualitário, e outro rapidamente usando mão de obra ativa, a espoliação da mão de obra de outros povos. Então, o que estão querendo sugerir com isso é que não é a cultura que está gerando isso, não é a origem do colonizador, é a dotação de fatores. E na direção de quem pode espoliar, vai espoliar. Se alguém não fazendo isso, não é porque tem uma cultura inclusiva, é porque não está vendo que não pode, senão faria. E outro exemplo é os franceses em São Domingo e no Canadá. É mais ou menos aquele exemplo de Guadalupe que eu falei. No primeiro, escravidão, monocultura, grandes plantações, esse tipo de coisa, não diferente do sul dos Estados Unidos, não diferente do Brasil. E no Canadá, algo bem diferente, mais igualitário e participativo. Bom, agora a questão importante é que daí eles viram, então, tá bom, então começa assim, mas por que persiste isso? Da onde vem essa persistência? Por que não muda tudo? Ou talvez, para botar isso de acordo com a nossa disciplina, por que tudo não se consegue? Por que não é eficiência? Por que não o teorema de Coase colonial? Se tem um jeito melhor de usar colonização, então você devia usar Dempsey, né? Se tem direitos de propriedade que funcionam melhor, deveria ter forças econômicas empurrando naquele direito de propriedade. Então, por que colônias que começaram com direitos de propriedades e instituições perversas, ou espoliativas ou desiguais, por que isso perdurou? Então, é daí que eles vão pegar isso. Botei uma citação deles falando isso. Sociedades que começaram com extrema desigualdade, as elites eram inclinadas e capazes de estabelecer um arcabouço legal que dava a eles próprios a maioria do poder político, que eles usavam para estabelecer regras, leis, constituições, políticas do governo, que faziam persistir para eles os ganhos da colonização e manter o poder com ele. Então, essa é a fonte da persistência. Repara, eu não tinha reparado isso, mas esse capítulo do Engelbert e Sokolov é aquele arcabouço, aquela coisa com setinhas do setas e do Asimov e Robinson, onde as instituições políticas hoje afetam as instituições e dá você o direito de botar as instituições do futuro que fazem tudo persistir. É basicamente esse parágrafo aí. Então, quais são? Eu só ver rapidamente essas políticas, essa parte que eu gosto do trabalho, de se pegar os detalhes, mas quais são essas regras? Quais são essas políticas? Quais são essas escolhas que levaram a essa persistência? Então, ou não, persistência ou começou igual, continuou igual, começou desigual, continuou desigual. Então, imigração, política de imigração. Então, a Inglaterra, no meu trabalho, eu tentei deixar bem claro isso, facilitava ao máximo a imigração. Havia uma competição por imigrantes, 13 colônias fazendo tudo para atrair mais e mais imigrantes. Então, essa competição virtuosa ia na direção de venha para a minha colônia, que aqui eu tenho condições melhores, aqui você vai ter mais voz, aqui você vai ter mais participação, menos impostos, menos obrigações, menos restrições. Na Espanha, o contrário. E em particular porque, além do fato que a Inglaterra tinha passado uma revolução agrícola e tinha excedentes populacionais no começo que poderiam ser usados
na migração. Os outros países europeus não tinham passado por isso ainda. Mas a Espanha, a elite local espanhola, queria restringir que viesse outros espanhóis, para não pegar o tesouro, para ficar com todo o tesouro para eles. Tem essa competição. Então, havia empecilhos para a imigração na Espanha. E no Brasil, por exemplo, só depois, a imigração só vai começar realmente depois da proclamação da República, depois da abolição. E, na verdade, a causalidade acho que nem é essa. É assim, você só aboliu, você só permitiu a abolição da escravidão no Brasil no momento que estava alinhavado a imigração. Foi obrigado a abolir, mas primeiro vamos resolver a imigração. Então, isso vem bem depois, onde todas as instituições já estavam consolidadas, a desigualdade já estava consolidada e iria persistir até hoje. Segundo, então, imigração primeiro, política de terras é segundo. Então, a minha dissertação de doutorado, boa parte era sobre isso, essas políticas de terra. A gente viu um paper que tratava de alguma dessas coisas. E nos Estados Unidos e no Canadá, a política era distribuir essa terra, esse Homestead Act, bem na época da Guerra Civil Americana, estava abrindo, Go West Young Man, né? Vamos ocupar o resto desse continente, e ele era todo uma política de praticamente distribuir terra quase que de graça, dar acesso muito grande. E o Canadá tinha algo parecido com isso. México, Argentina e Brasil, bem o contrário, como a gente viu. E o resultado está aqui. Aqui você vê, aqui é a porcentagem da população. Eu não consigo ver de novo exatamente o que é, porque tem acesso à terra, né? O Zoom põe um negócio bem conveniente sempre na minha frente aqui. E o Brasil acho que está aqui no outro. Não, eu acho que tem, ou não tem o Brasil, tem o Brasil no outro, mas a gente sabe que no Brasil a propriedade de terra é extremamente concentrada. O Brasil foi campeão de concentração de terra durante boa parte da sua história. E os Estados Unidos e Canadá, bem ao contrário, né? Todo mundo tem acesso à terra. E acesso à terra, como eu falei, é a porta de entrada para ter outros tipos de acesso. Acesso eleitoral, acesso educacional, acesso em negócios. Então, a terceira, políticas, quem é que pode ter patentes, abrir corporações, ter conta em banco, crédito em banco, e é a mesma história. Não vou botar os detalhes aqui, mas nos Estados Unidos era fácil desde o começo, e nos outros países não. Direito ao voto, isso é importante. Então, quem é que tem voto, porque daí você tem voz para mudar as políticas futuras. Quem é que vota? Em todos os lugares foi muito limitado no começo e vai abrindo aos poucos, né? Extending the franchise, que eles chamam. Nossa, Margaret Robertson tem o paper, né? Why did the West extend the franchise? O Brasil, inclusive, foi muito... Eu tenho um gráfico do Brasil aqui. Deixa eu botar. Esse é o gráfico do Brasil, do Jairo Nicolau. Isso aqui é a porcentagem de pessoas que votaram para presidente. E você vê que, histórica, só recentemente, só desde uns 30 anos, que mais de metade da população tem direito a voto. Isso aqui é uma ditadura, isso aqui não é voto para presidente, isso aqui é voto para voto Congresso, uma ditadura em que as pessoas podiam votar. Outra ditadura, mas muito, muito pouco. Né? Então, o Brasil... E depois, não. Depois disso aqui, o Brasil já foi na direção contrária. O Brasil foi o primeiro país a deixar pessoas de 16, 17 anos votar. Meio que, vamos lá, pagar essa dívida eleitoral com a população, abrindo mais ainda até do que os outros países. Então, bom, eles têm os dados aqui, porque eles fazem assim, são várias características das regras eleitorais que são inclusivas ou excludentes. Então, existe voto secreto é uma coisa inclusiva, porque daí você não tem chefes locais obrigando você a votar. De novo, eu não consigo ver o que é. Mas é esse tipo de coisa. E se você olhar, você vai ver que
E essa é ruim. Se tem falta de voto secreto no Brasil, yes. E essa é ruim, ruim, ruim. Então, você vê... E os Estados Unidos, rapidamente, já é não, não, não. Essas coisas ruins não estão presentes nas leis eleitorais americanas, já há muito tempo atrás. E o Brasil, aqui já no século XX, o Brasil já tem... ainda tem ISSS, como eu mostrei aqui no gráfico. O Brasil só recentemente é que isso aqui vai mudar. E eu sempre tinha esperança, eu olhava para isso e tinha esperança, porque eu acho que isso tem um impacto muito grande. E que não é imediato o impacto, você tem que ter 1, 2, 3, 4 eleições para as pessoas realmente acreditar, que não começa as pessoas, isso aí não vai funcionar, daqui a pouco eles revertem tudo. E só recentemente que no Brasil a gente estava começando a acreditar nisso, espero que seja, mas às vezes a gente começa a perder a esperança até nisso aí. Tá. Tá, deixa eu... A ideia já está bem. Só botar uma última questão, daí a gente já vai para frente. No final do trabalho tem uma questão interessante, que existe uma crítica a essa visão deles e a visão do Asimov e Robinson de que instituições inclusivas seriam necessárias e suficientes para a industrialização e para a prosperidade. A ideia é que, para atingir prosperidade, teria que ter industrialização. Então, essa é uma ideia bastante popular hoje em dia. A gente viu North Wallace e Weingast, Open Access Society é a abertura, é a inclusão que permite as sociedades crescerem. Asimov e Robinson é isso também. Engelman e Sokoloff é isso. Mas tem alguns que discordam disso. Então, alguns exemplos supostamente o Adam Smith falou alguma coisa sobre isso, Frederick Turner, da Turner Hypothesis, mas tem um historiador econômico, eu não botei aqui, mas chama John Coatsworth, que é um grande historiador da América Latina, ele é um grande conhecedor da história da América Latina, e eles argumentam o seguinte, que os países que tinham desigualdade, muita desigualdade, podia ser uma coisa ruim. Porque se você tem muita desigualdade, quem é que vai fazer a indústria? Da onde vem o grande capital que é necessário para fazer a industrialização? O argumento é esse: você precisa de alguma concentração para ter alguém com o capital suficiente para fazer a industrialização. Então, existe um pouco esse argumento. Mas eu sinto que não está... O outro argumento, pelo menos na profissão econômica, hoje em dia, tem ganho. Uma outra, eu botei aqui uma outra, o argumento que se levantou muito na história do Brasil, aqui eu botei o Albert Hirschman falando isso, eu gosto muito do Albert Hirschman, eu não gosto desse argumento, mas o Celso Furtado, também no Formação Econômica do Brasil, ele tem isso, ele diz assim, o Brasil não industrializou na época do café, porque na época do café era possível, antes não era, na época do açúcar, do ouro não era possível, tinha várias coisas faltando. Na época do café, você tinha um impulso econômico muito grande, por que aquilo demorou tanto para gerar uma industrialização? E aí o argumento que se ouve muito na sociologia brasileira é que o que faltou? É que a gente não tem uma elite boa. A nossa tem uma elite concentradora no Brasil, mas é uma elite ruim. Ruim, não é ruim, a palavra não é certa. Não é uma elite aberta ao modo de pensar que levaria à industrialização. Uma elite empreendedora, uma elite, seria mais uma elite rent seeker, mais uma elite buscando vantagens e esse tipo de coisa. E que o contraste aí seria que os Estados Unidos, não, os Estados Unidos teve uma elite empreendedora que investe e toma risco e inova, esse tipo de coisa. Mas eu também não compro muito esse tipo de argumento. Tá. Bom, isso é Engelman e Sokoloff. Você pode estar um pouquinho insatisfeito assim. Poxa, mas eles mostram um monte de tabela, e mesmo as tabelas que mostram os dados parecem meio esparsos, estão faltando. Vamos testar isso um pouquinho mais forte. E houve testes, houve alguns testes já. Aqui está um paper do William Easterly. Não sei se vocês conhecem o William Easterly, é um historiador econômico relativamente famoso. Trabalhou no Banco Mundial e saiu brigado com todo mundo lá, que nem o Stiglitz, que nem o Paul Romer, todos esses economistas famosos que vão brigar trabalhar no Banco Mundial, brigam com todo mundo e saem atirando.
Mas ele fez um teste. E isso aqui, lá em 2007, eu não vou olhar, eu tenho aqui o teste, mas não quero gastar muito tempo. Ele usou como instrumento, ele quer mostrar o seguinte, que desigualdade afeta o PIB. Afeta o PIB. E a desigualdade pode ser endógena, então ele usa como instrumento o quão propício é a terra nesses países a grãos versus açúcar. Então, é a dotação de fatores, né? Grãos é um tipo de dotação de fatores. Terra propícia aos grãos é uma dotação de fatores que leva aquele caminho Inglaterra e Estados Unidos. Açúcar leva à escravidão e todos os problemas. E aí ele testou, só vão ver no abstract dele, ele mostra assim, o meu resultado é que os resultados confirmam Engelmann e Sokolov. Então ele fez um teste, achou alguma evidência para isso no Journal of Development Economics, então é relativamente bom. E outra pessoa que testou isso, a gente vai ter ele hoje de novo, é o Nathan Nunn, né, de Harvard, já nessa época não tão conhecido como ele é hoje, e faz uma examinação do Engelmann e Sokolov Hypothesis. Deixa eu mostrar só o resultado dele. O resultado dele é o seguinte, ele quer mostrar isso aqui, ele quer mostrar que onde tinha escravidão e grandes plantações, isso gerou desigualdade, e essa desigualdade gerou subdesenvolvimento hoje. Então, basicamente, né, dotação de fatores leva a instituições, né, podia ter um passo aqui, desigualdade leva a instituições, e o que ele acha, está resumido aqui, ele acha que sim, existe um elo entre quem usou escravos, hoje tem mais desigualdade, quem usou escravos, existe um efeito direto aqui para desenvolvimento, mas ele não encontra essa setinha aqui. Ele não encontra que quem era desigual no passado, um efeito direto da desigualdade sobre subdesenvolvimento. Então, talvez um pouquinho com aquela polêmica que eu falei antes de talvez desigualdade para a industrialização não seja totalmente, seja necessária até um pouco de desigualdade. Ok. Alguém botou um comentário aqui? O que é isso? Um trabalho, Corruption Spurs Corruption, um trabalho bacana que mostra como anúncios de corrupção no governo mexicano impactam nisso. Isso se referindo lá ao teste da desonestidade. Isso, Sim. no começo da aula. Legal. Então tá, então deixa eu parar. Alguém quer falar alguma coisa sobre Engelmann e Sokolov? Algum comentário sobre isso? Tem algumas pessoas chegaram a fazer comentários que tinham mandado antes, eu não estou com eles aqui. Então tá, então eu vou compartilhar aqui a tela. E primeiro vamos Luiz Guilherme Haas e Maria Salete. E quem vai comentar, se eu estou correto aqui, é Fábio Fujita. Temos 2 comentadores, tá bom? E João Coutinho. Vamos fazer nessa hora. Bom, boa tarde, galera. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, nesse tópico de história Path Dependence, o nosso artigo vai ser sobre o ciclo do ouro e a relação com o declínio de Portugal. Eu e a Maria Salete vamos apresentar. Os 2 autores, o Kedrowski é de Berkeley e o Nuno Palma é da Universidade de Manchester. E é um artigo bem recente, né? Julho de 2021. Bom, na disciplina a gente está tentando entender a Great Divergence, né? Nesse artigo, a gente vai tratar da Little Divergence. O que é? É a tentativa de explicar como que a renda per capita dos países dentro da Europa se alterou. A gente pode perceber que ali no século XVI, no início do gráfico, Portugal, Espanha e Inglaterra tinham um PIB per capita bem parecido. E com o tempo, a Inglaterra
divergiu bastante, isso tem muito a ver com a Revolução Industrial, e Portugal, a gente pode perceber que teve um pico ali no século XVIII, está relacionado com o ciclo do ouro, e depois teve um declínio ali no final. E a Espanha teve um pico ali no século XVI, está envolvido com o ciclo da prata na América Latina, e depois teve uma queda que persistiu durante um bom período. O foco do artigo vai ser explicar por que isso aconteceu com Portugal. Teve um forte declínio do PIB per capita e teve uma contração dos setores de manufatura e agricultura, e tudo isso relacionado ao ciclo do ouro. E a explicação tradicional que a gente sempre teve, né, até a gente comentou isso na aula hoje, que seria aquele contraste entre a democracia semi-representativa inglesa, na Inglaterra, a adoção do parlamentarismo foi bem antes, né, do que nas monarquias ibéricas, Espanha e Portugal. E a explicação alternativa proposta é tentar explicar essa queda do PIB per capita através da doença holandesa e a relação com o ciclo do ouro. E na literatura também a gente encontra a explicação da doença holandesa na Espanha, do século XVI, envolvendo a prata. Bom, explicar o que é a doença holandesa. Esse foi um termo cunhado pela revista The Economist, na década de 70, e o primeiro paper foi do Gordon e do Neary, em 82, para explicar como que a descoberta de recurso natural pode afetar a combustão do produto. E esse nome, né, holandesa, vem da descoberta de gás natural na Holanda, nos anos 60. E foi uma descoberta assim que foi algo bem rápido, que a Holanda passou de importadora de energia para exportadora. Isso fez com que a moeda da Holanda, que era o florim, se apreciou. Teve um declínio do setor industrial holandês, alguns setores, por exemplo, como o têxtil, praticamente desapareceu, e houve um crescimento do setor de serviços. Então, esse estudo teórico da doença holandesa é recente. Bom, tentando colocar um arcabouço teórico aqui, como que funciona essa doença holandesa, ela está tipicamente associada a recursos naturais, mas pode ser também a investimentos estrangeiros diretos. Será uma entrada massiva de moeda estrangeira no país, né, divisas. Isso faz com que a taxa de câmbio real se aprecie. Dessa forma, as exportações perdem competitividade. Então, né, você tem que analisar a elasticidade, mas muitas vezes você tem uma queda nas exportações e uma desindustrialização. Existe uma realocação dos fatores, né? Muitos fatores de produção saem do setor exportador para o setor de serviços. Isso explica como que a economia interna tende a se aquecer em detrimento das exportações. E um efeito negativo é essa diminuição da complexidade econômica. O país perde a indústria, a indústria tem de forma geral, tem muitas externalidades positivas e pode ficar dependente de um recurso natural. Isso é ruim para a complexidade. E a doença holandesa é caracterizada por ter efeitos persistentes. É uma situação difícil de ser resolvida. Isso contrapõe a tese de neutralidade da moeda no longo prazo, né? De que o lado monetário da economia não afetaria a oferta. Bom, o contexto de Portugal no século XVIII, existia uma pequena indústria nascente em Portugal, principalmente no setor têxtil, né? O setor têxtil foi um dos setores iniciais da indústria de vários países. Portugal estava sob o Tratado de Metuan, o Tratado de Panos e Vinhos, né, envolvia a Inglaterra. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra, em troca a Inglaterra vendia tecidos, os dois produtos sem impostos. E esse tratado, de forma geral, era prejudicial para Portugal e fazia com que os portugueses tivessem déficits comerciais. E aí foi uma dívida crescente com a Inglaterra. E, além disso, teve o bloqueio continental, que era uma tentativa, né, do Napoleão, da França, para tentar prejudicar a Inglaterra. Isso já no século posterior. Bom, no finzinho do século XVII foi descoberto ouro em Minas Gerais. Então, aí teve o ciclo do ouro no Brasil. Ele durou aproximadamente, dá para falar, durante todo o século XVIII, e o auge dele foi 1750, 1740. 80% do ouro que foi extraído foi enviado para Portugal, e desses, 72% foi reexportado para Portugal, principalmente a Inglaterra, para financiar esses déficits comerciais. E vale ressaltar que esse capital foi usado, né, para financiar a Revolução Industrial. O pouco desse capital que ficou em Portugal já teve um aumento da renda que teve a doença holandesa. Mais ou menos dá para falar em 20% da renda doméstica. O artigo fala disso. Bom, nesse gráfico aqui dá para ilustrar bem o ciclo do ouro, como foi uma ascensão rápida e um apogeu, né, um pico ali no meio do século. Bom, como se deu em Portugal? Esse fluxo de ouro que foi para Portugal elevou a renda doméstica
Então, aí teve um aumento dos preços não comercializáveis. São os preços ligados à economia doméstica, educação, saúde, alimentação. Os bens comercializáveis seriam aqueles ligados à exportação, né? E também o aumento dos salários. Houve um aumento das reservas cambiais e o câmbio apreciou. Dessa forma, a indústria, o setor exportador perdeu competitividade, a gente está falando de manufatura e a agricultura, e houve um declínio do que já existia e uma estagnação do setor industrial. Bom, as consequências. Houve uma queda na taxa de urbanização, isso também porque vários portugueses vinham para o Brasil, né, para buscar o ouro, e houve uma explosão demográfica em Minas Gerais. Além disso, houve uma queda do PIB per capita e dos salários, que é aquele primeiro gráfico que a gente viu, isso principalmente já na virada, ali a partir de 1750, né, na segunda metade do século XVIII. E Portugal, Espanha e Inglaterra tinham um PIB mais ou menos per capita parecido, e depois, no próximo século, Portugal se tornou o país mais pobre da Europa Ocidental. E até o efeito da persistência que até hoje, assim, alguns atores postulam que isso foi algo do qual Portugal nunca mais se recuperou, né? Até hoje, Portugal é uma economia menor do que os outros países, sendo que antigamente não era assim. Bom, dá para falar que houve um atraso da Revolução Industrial Portuguesa, aquela passagem do capitalismo comercial, com as ideias mercantilistas, acumulação de ouro, para o capitalismo industrial, enquanto vários países da Europa já estavam ali se industrializando. Houve uma tentativa de intervenção estatal, né, no período pombalino, com o Marquês de Pombal ali. Ele estava tentando fazer uma substituição a importações, uma reforma da educação pública, mas, de forma geral, essa doença holandesa ela teve uma persistência que foi difícil de ser combatida. Bom, por fim, as consequências para o Brasil. Portugal tentou adotar o Brasil como mercado consumidor, seria o mercado para as vendas deles, para estimular a indústria portuguesa. Eles tentariam vender os produtos para o Brasil. Houve uma proibição à industrialização no Brasil, em 1785. Uma pequena indústria nascente, principalmente no setor de ferro e alguma coisa têxtil, foi praticamente extinguida. Durou até 1808, né, quando a família real chega aqui no Brasil. E a ideia de Portugal era dar crédito para o Brasil, do setor primário, assim o Brasil conseguiria vender produtos do setor primário, em troca Portugal conseguiria vender produtos para o Brasil manufaturados. Bom, a minha parte era essa, agora eu vou passar para a Maria Salete. Oi, gente, boa tarde. Vou continuar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá, então, continuando, nessa segunda parte do artigo, eles vão falar mais ou menos como eles construíram a base de dados. Então, a ideia central aqui é testar para ver se esse declínio econômico em Portugal pode ter sido causado por uma doença holandesa, né? Então, a gente está querendo ver aqui se houve uma apreciação da taxa de câmbio real. Essa apreciação da taxa de câmbio ela vai ser entendida como aumento dos preços dos bens não comercializáveis em relação aos comercializáveis, e eles vão montar essa base com várias informações sobre bens comercializáveis e também não comercializáveis. A escolha de bens e tanto dos pesos é feita com base em Allen em 2001 e com base também na adaptação que Palme Reis fez em 2019 para Portugal. Os dados eles vêm de uma variedade de fontes primárias diferentes, né, entre hospitais, conventos, até a própria Universidade de Coimbra. Eles montam esses índices, né, com base esses três autores que eu comentei, e eles vão converter esses índices para um padrão métrico de réis por unidade, né? Então, eles não vão estar trabalhando com a prata, eles vão estar trabalhando com esse padrão métrico que eles definem, e o período que eles vão estar olhando é de 1650 a 1825. Eles vão criar esse índice, eles vão separar para bens comercializáveis e não comercializáveis, eles seguem o método de Laspez, assim como o Allen em 2001, né? Então, a gente vai ter uma ponderação pelo ano base. Você tem uma conversão dos índices em médias móveis de 11 anos, isso basicamente, eles justificam isso para ter uma maior clareza, mas também para suavizar certas intercorrências que acontecem por causa da grande volatilidade dos preços das commodities pré-modernas. Eles constroem essa série para todo o país, né, usando como ponderação a população de cada localidade. Esse é o índice que eles elaboram. Aqui eu coloquei um exemplo de mais ou menos como eles definem o que é um bem comercializável e não comercializado e os pesos que eles atribuem para alguns bens. Eles entram mais em detalhes, né? Mas por causa do tempo eu acho que
É só interessante trazer mais ou menos esse exemplo de como eles dividiram. Aqui são os resultados que eles apresentam. Então, aqui nessa faixa você tem a razão dos índices de preço, né, dos não comercializáveis em relação aos comercializáveis. Então, aqui a gente tem a definição de taxa real de câmbio. Aqui você tem essa linha vertical, que está um pouquinho antes de 1690, quando a gente começa a ter os fluxos iniciais de ouro de Brasil para Portugal. E aqui ele destaca 4 principais fases que devem ser consideradas, né? A primeira é essa daqui, que você ainda não tem a produção de ouro no Brasil, né? Então você tem uma taxa real de câmbio em declínio. A segunda, ela começa com a produção de ouro aqui no Brasil, né? E a importação para Portugal, e você tem uma apreciação na taxa de câmbio que chega a bater cerca de 30%. A terceira fase vai ser aqui de 1725 a 1775, em que ele meio que trabalha esse período como, de certa forma, uma estabilização da taxa de câmbio real em um padrão alto. E aí você tem uma queda, né, que acompanha aqui a queda da produção de ouro. Uma outra fase que ele acha interessante destacar é essa fase após 1775, que você tem o fim da produção, né, dos fluxos de ouro do Brasil para Portugal, e você tem uma recuperada, uma recuperação nessa taxa de câmbio, né? Ela apresenta um pico aqui, mas de certa forma silenciosa e tímida. Então, as considerações que eles fazem, além dessas 4 fases gerais, é que você observa que a trajetória da produção do Brasil é muito próxima da taxa de câmbio real, né? Tanto a linha aqui pontilhada como ela são bastante próximas. Uma fase que ele acha interessante destacar é essa última aqui, que você tem uma lenta recuperação dessa taxa de câmbio, né? Então, isso mostra o quê? Por mais que tenha cessado, né, que os fluxos de ouro para Portugal, você ainda tem um efeito persistente dessas importações, né? E acaba que o país ele demorou um pouco para conseguir se recuperar ao choque. E aqui a ideia básica, né, da doença holandesa, que os preços altos no setor de não comercializáveis acaba tornando um incentivo para uma transferência de fatores produtivos, né, de um setor por outro, justamente porque a própria inflação de preços e salários comprime o lucro no setor de bens não comercializáveis. Então, o que eles apresentam é o seguinte: esses movimentos na taxa de juros, na taxa de câmbio real, e a proximidade, né, com a tendência de produção de ouro no Brasil, eles estão condizentes com a teoria holandesa, né? Então, quais são os outros indícios que eles podem apresentar para realmente demonstrar que o Portugal ele passou por uma situação de maldição de recursos naturais, assim, semelhante ao que a Espanha passou na época de exploração de metais preciosos na América Latina, e quais são as conexões com o declínio econômico. Então, aqui a gente tem o declínio econômico de Portugal. Até 1750 ele tinha um PIB per capita muito próximo dos outros países. 100 anos depois, você já vê que ele tem uma queda brusca, né? E Portugal ele se torna o país mais pobre da Europa Ocidental. Então, além da própria valorização da taxa de câmbio real, né, que a gente geralmente toma como ponto de partida para entender a doença holandesa, a própria valorização dela traz um incentivo para importar, né, e torna as exportações menos competitivas, tem aumento, gerando um aumento de déficit comercial e queda para o produto. Outros fatores que eles destacam que são condizentes, né, com a teoria da doença holandesa é que você não tem impulso, como aconteceu na Inglaterra, em direção à modernização e mecanização da indústria. Ele também destaca que somente depois que as importações de ouro cessaram, que as fábricas do governo foram iniciadas e que você tem realmente uma tentativa de proibição efetiva das importações, né, para o Pombal, é que começa a aparecer uma evidência de que a produção e as exportações passariam a aumentar. Mas eles destacam que boa parte dessas exportações eram para o Brasil, e a gente está dentro de um sistema colonial, né? Então é um pouco complicado também, isso não é um aspecto tão positivo nesse sentido. Ele também destaca, né, quando a gente olha para a doença holandesa, a gente tende a achar que não tem urbanização, mas Lisboa e Porto, eles presenciaram um forte crescimento urbano. Mas isso não vai contra, justamente porque elas são cidades de consumo, né? São cidades que são totalmente dependentes, basicamente dependentes da oferta de serviços não comercializáveis, né? Isso contrasta com as cidades que são dependentes mesmo da manufatura. E é bem comum em países que têm uma economia muito dependente de recursos naturais que você tem o surgimento dessas cidades de consumo. Uma coisa que eles colocam, né, que a princípio, para quem, se você, com uma análise rápida, você acha que é contraditório com uma doença holandesa, é que o vinho e o azeite, que são bens comercializáveis, aumentaram a produção, mas eles vão explicar que isso aconteceu por alguns fatores. Neles você tem que o vinho do Porto ele não tinha substitutos próprios, né? Pelo próprio padrão de consumo dos ingleses na época, a cerveja não era considerada um substituto.
E o próprio Tratado de Mentuen, né, ou de Panos de Vinhos, elimina a concorrência francesa. Então, mesmo que os custos aumentassem e surgissem oportunidades para você transferir capital do setor comercializável para não comercializável, né, os produtores de vinho eles foram capazes de conseguir compensar esses preços com preços altos justamente por causa dessa proteção feita, de certa forma, pela diplomacia. Ele também destaca que os pequenos agricultores eles não conseguiam competir, né, juntar o investimento necessário para competir com esses setores de vinho e azeite. E as evidências sugerem que tanto os terrenos de produção de cereais eles foram amplamente convertidos para a produção de vinho. E isso é consistente com a doença holandesa, porque você tem que, em períodos, né, que acontece essa valorização da taxa de câmbio, todas as consequências da teoria da doença holandesa, você tem que indústrias atrasadas, mas que têm um maior capital intensivo, elas costumam aumentar a produção a custos dos negócios concorrentes. Outra evidência disso é que a produção de cereais elas não só diminuiu para contribuir para a produção de vinho, mas também para a própria pecuária, que é um outro setor também atrasado, mas que também era mais intensivo em capital, né? Então, a produção de grãos ela fica meio que restrita só aos pobres. Bom, então, eles concluem um artigo dizendo que todos esses fatores, eles contribuíram para a queda, né, de mais ou menos cerca de 50% do PIB per capita de Portugal entre 1750 e 1800, e que os próprios esses fluxos de ouro, né, do Brasil para Portugal são um fator suficiente para explicar esses efeitos. Ele destaca também que, quando ele está propondo a teoria da doença holandesa como a causa desse retrocesso português, está dizendo basicamente contrapondo, né, a tese de Acemoglu na questão das instituições, né? Para os autores, as instituições iniciais elas não são culpadas, né, por essa divergência existente, por essa queda do PIB per capita, e eles argumentam isso porque o sistema de Portugal, o sistema político de Portugal, ele não era muito diferente, por exemplo, do sistema político da Inglaterra, né? Analisando do ponto de vista econômico. Ele usa algumas variáveis, né, para elencar isso. Por fim, ele termina dizendo que uma análise econométrica ela seria importante para aprimorar a análise, assim como dados de produção mais refinados, né? No início do artigo, eles comentam que alguns dados eles têm umas certas aproximações, até porque só a agricultura tinha dados realmente de produções mais refinados. Bom, o artigo é isso. Ok, obrigado pela apresentação. Então, temos dois debatedores, primeiro o Fábio Fujita e depois João Coutinho. Fábio, pode. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns pela apresentação. O que eu tenho, na verdade, são mais comentários do que perguntas para vocês, né? Primeiro que o artigo me pareceu ser o que mais destoa do conjunto de artigos que a gente viu até agora na disciplina, né? Os anteriores pareciam conversar um pouco melhor entre eles, né? Então, o primeiro comentário é de que alguns dados que ele apresentou são conflitantes com a informação do artigo da Acemoglu, de que o fluxo de riqueza das colônias para a metrópole não tinha sido relevante no PIB dos colonizadores, né? Então, acho que esse é um dos pontos que seria necessário passar limpo para ver qual dos dois está mais correto. E outra observação que eu tenho é que eu achei algumas observações dele um tanto que fortes, considerando aquilo que eles apresentam, né? Pode ser até que eles tenham razão, mas não foram apresentadas informações ou evidências que eu considerasse suficiente, né? E a primeira seria a afirmação categórica deles na conclusão de que o declínio de Portugal no século XVIII foi por conta dos efeitos estruturais da importação de ouro do Brasil, né? Eu achei que o artigo trabalhou mais para mostrar que foi observada a doença holandesa em Portugal, mas não prova uma relação de causalidade no declínio de Portugal. Ele apenas faz analogias a outros estudos referentes à doença holandesa, ou mesmo ao caso espanhol, né? E aí, nesse sentido, ele mostra algumas correlações de forma gráfica, né? Mas não explora causalidade, nem avalia a significância de informações. E aí pode se somar aquelas questões que a gente sempre discute de confiabilidade de dados e variáveis utilizadas, né? Mas aí, por outro lado, também pode ser que entre um dilema de se outros autores fizerem uma análise econométrica com dados que não são confiáveis, isso também não ajuda em nada a informação a ser melhor, né? Outra afirmação forte que eu achei que ele fez é de que não há base para atribuir o mau desempenho de Portugal às instituições, como a Acemoglu fez lá no Rise of Europe, né? E ele afirma ainda que Portugal e Inglaterra tinham instituições políticas não muito diferentes até a segunda metade do século XVII,
mas ele não mostrou os dados que confirmem isso e cita algumas variáveis diferentes das que o Acemoglu usou para caracterizar a qualidade de instituições. Aí, obviamente, que o resultado pode ser um pouco diferente. Mas a ocorrência da doença holandesa pode, de certa forma, estar ligada à qualidade das instituições. Eu não acho que sejam hipóteses excludentes, né? E aí, nesse sentido, as condições iniciais das instituições e o acontecimento do ciclo do ouro de forma prévia, né, um processo robusto de industrialização, pode ter levado a um desequilíbrio de forças que fez com que as instituições se desenvolvessem de forma a não favorecer a manufatura de bens comercializáveis, né? E, nesse sentido, pode ter havido um desequilíbrio de forças e a sociedade industrial exportadora não ter tido força suficiente, né, para obter condições mais favoráveis, como, de certa forma, aconteceu com a indústria do vinho. Mas, como ele mesmo diz, teve uma relevância limitada, né? E aí eles até citam aquele decreto de 1785 para suprimir a manufatura brasileira e proteger a portuguesa, mas essa altura já se estava no fim do ciclo do ouro e o estrago na indústria portuguesa já estava feito, né? E aí, eu não sou economista e eu não conhecia esse conceito de doença holandesa, né? Eu fui ler um pouco a respeito. E aí eu vi alguns trabalhos falando de como a Noruega conseguiu escapar da doença holandesa depois da descoberta dos campos de petróleo, né, em 1969. E entre eles eu vi um do Larsen, de 2006, no American Journal of Economics and Sociology, que diz que a resposta é basicamente instituições. Ele não fala explicitamente nesse termo, mas ele atribui o sucesso da Noruega à accountability do governo, à distribuição de receitas de forma igual e publicamente controlada, normas e contratos sociais fortes, né, para evitar o rent-seeking, o que, no final, se traduz basicamente em instituições também. Chegaram a ser observados sintomas dessa doença holandesa, mas a Noruega conseguiu escapar dos efeitos dela por meio de instituições e decisões administrativas, né? Lógico que eu não estou dizendo que o contexto da Noruega em 1969 era comparável ao de Portugal no século XVIII, mas a ideia é só mostrar que as instituições podem sim influenciar o desenvolvimento econômico, evitando a doença holandesa, né? Uma hipótese não excluiria a outra. É isso que eu tinha a dizer. João. Ok, obrigado para os bons pontos. Deixa eu passar a palavra de volta para os autores, para os apresentadores. Vocês não precisam responder tudo, qualquer coisa que tem que ser relativamente rápido, a gente tem mais um debatedor e depois outro paper, mas qualquer coisa que vocês chamou a atenção de vocês aí, do que o Fábio falou. Ok, valeu, Fábio, pelo comentário. Realmente, eu achei que está tendo essa dualidade entre o Acemoglu e essa doença holandesa. Eu acho que no artigo foi tratado como sendo ou um ou outro, mas de forma geral dá para sim pensar que eles são complementares, e essa ligação entre instituição e doença holandesa, eu acho que sim, é verdadeira. Um ponto, eu acho que interessante é destacar que a Espanha cometeu o erro no século XVI e Portugal, 200 anos depois, cometeu o mesmo erro, a gente olhando com os olhos de hoje. E eu acho que dá para ligar isso com a situação das instituições hoje conseguirem ter um desenvolvimento da ciência econômica. A gente consegue olhar hoje, por exemplo, a Noruega olhou na década de 70, bom, vamos evitar uma doença holandesa. Mas eu acho que naquele tempo, acho que assim, até pela ciência econômica, o estudo da época, eles não tinham essa consciência, entendeu? Vamos pegar o ouro o máximo que puder e, sim, não pensavam tanto nisso, associavam a riqueza diretamente. Outro ponto que você levantou, o artigo tem muito uma base histórica, né? Foi um artigo com uma base econométrica, assim, bem, vamos dizer, até fraca. O principal índice que ele usou foi o índice de preços, assim, não é algo tão sofisticado, até pela escassez de dados, mas realmente foi um ponto que é difícil você afirmar, né, ter uma afirmação tão grande desse tipo sem uma abordagem econométrica maior. A Salete quer completar algum ponto? Não, eu concordo, né? Eu acho que essa análise, tanto da doença holandesa como da instituição, ela se complementa. Os autores, eles chegam a comentar isso brevemente, né? Quando eles falam de efeitos diretos e indiretos desses fluxos de ouro, né? Eles meio que falam que um alimenta o outro, mas é breve, assim. São umas 2, 3 linhas, assim. Eu acho que realmente é válido esse ponto, né? Que talvez uma análise mais conjunta deveria ter sido feita, ou pelo menos ele abordar um pouco mais o porquê ele discorda, né, do Acemoglu. Ele basicamente destina 1 ou 2 parágrafos para isso, né? Acaba que fica, de certa forma, muito rápido. Ok, então, João Coutinho. Boa tarde, tudo bem? Queria parabenizar o Luiz e a Maria aí, porque
assim, no começo do artigo eu achei que eles estavam enrolando muito, assim, a escrita estava muito ruim, então eu achei que vocês conseguiram traduzir isso muito bem, assim, para a apresentação. Outro ponto que eu queria falar é que eu concordo muito com o que o Fujita falou, era um dos meus pontos preparados já, de que eles foram muito categóricos no final em afirmar que a doença holandesa causou subdesenvolvimento e não tem dados para suportar isso. Eu acho que o Fujita está muito certo na colocação dele. Porque eles são, assim, muito claros, né? E eu acho que os dados não corroboram diretamente. Talvez seja um dos fatores, eu realmente acho que deva ser um dos fatores mesmo, mas não é só isso, né? Mas um comentário mais elogioso sobre o artigo, eu acho que foi interessante eles usarem o índice de Laspera aí, né? Porque é um índice muito fácil de entender, né? Todo mundo consegue entender facilmente. E é um exemplo de que o professor sempre fala na aula, né? De que hoje em dia a gente correndo atrás dos dados com essas bases, a gente consegue fazer essas construções de bases de dados antigas, né? Que antigamente falavam que não dava, mas hoje em dia a gente está conseguindo, né? Indo atrás dos dados primários, assim. Mas é basicamente isso o meu comentário. Não tenho muito a acrescentar o que o Fujita falou, não. Eu acho que o comentário dele foi muito bom. Ok. Então, deixa eu já emendar logo. A Thaís está levantando a mão, daí os apresentadores podem responder e a gente passa à frente. Diga, Thaís. Não, é bem rápido, assim, é porque eu ia fazer um comentário, porque eu acho esse negócio da doença holandesa um negócio meio engraçado, né? Eu acho que não existe exatamente um consenso de que desindustrializar necessariamente é ruim. Afinal, a gente queria ser a Holanda, né? Assim, acho que essa discussão surgiu muito lá em 2011, na época do boom das commodities com a Dilma, e ficou aquilo, será que então a gente tem que intervir no câmbio para não acontecer isso? E aí tinha tripé macroeconômico, e acho que é uma discussão ainda meio controversa, assim, se de fato isso é bom ou ruim, né? Então, era só para trazer isso. Acho que ainda não existe um consenso sobre isso, né? Mas... Ok. Deixa eu também só adicionar duas coisas. Uma é só uma curiosidade. O Nuno Palma, recentemente no Twitter, ele sofreu uma tentativa de cancelamento lá em Portugal, porque ele fez alguma afirmação sobre ditadura portuguesa, e lá deve ser tão polarizado quanto aqui. Não sei o que ele falou, mas tinha um monte de gente caindo em cima dele, e ele teve que, sei lá, então eu não sei bem os detalhes, mas foi interessante isso aí. E a outra coisa é engraçado, a gente viu um paper, o paper é sobre se o ouro brasileiro, o que ele fez com Portugal. A gente tem um interesse em saber o contrário. O que ao tirar o ouro brasileiro, o que isso fez com o Brasil? E a gente falou um pouquinho sobre isso na outra aula. Muita gente diz, é por isso que o Brasil é pobre, porque Portugal roubou todo o nosso ouro, né? Se tivesse o ouro do Brasil, tivesse ficado no Brasil, hoje a gente seria desenvolvido. Tem gente que fala isso, provavelmente não é verdade, que a gente viu na aula passada um paper que esse não é o mecanismo que fez o Brasil ficar forte, foram as instituições do ouro que fizeram o Brasil ficar pobre. O ouro acabou, a gente não faria tanta diferença assim. Mas então, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. E só para dizer outra coisa, eu não tinha posto, tem um paper sobre Portugal na descoberta da rota para a África, que eu não tinha posto no programa e eu recoloquei, porque eu acho que ele é muito interessante, liga um pouco com tudo isso, é sobre instituições portuguesas 200 anos antes disso e a coevolução com a cultura portuguesa. Então, daqui umas 6 aulas a gente vai ver isso. Tá, queria falar o que a Thaís falou, de que a gente não sabe se a doença holandesa seria bom ou ruim, né? No caso da Holanda mesmo, ela falou, a gente queria ser a Holanda, né? Mas eu acho que são contextos muito diferentes, né? Hoje em dia existe um setor de serviços que consegue gerar muita renda, né? Eu acho que no contexto de Portugal, a indústria, no século XVIII, né? A indústria foi o que conseguiu
conseguiu fazer com que a Inglaterra descolasse dos outros países, né? Tivesse essa pequena divergência. Então, eu acho que, nesse caso, a doença holandesa foi, sim, ruim. Mas eu acho que, realmente, hoje em dia, não necessariamente porque existe muitos setores que podem gerar uma riqueza sem ser na indústria, né? Ok, então, o Fernando levantou a mão, o último comentário antes da gente passar para o outro tema. Fernando. Obrigado, professor. Na verdade, vai realmente ser muito rápido, eu teria até mais coisas para falar com relação à própria metodologia da questão do path dependence e da persistence, mas deixa isso para um outro momento, não é o caso da gente, acho que iria tomar muito tempo agora. Mas só para dizer uma coisa específica com relação a esse trabalho que a gente leu hoje, bom, antes também parabenizar a apresentação, né, do Luiz e da Maria Salete, dos debatedores, foi muito bom. O texto nos cita uma única vez o grande terremoto. O grande terremoto, que é 1755, é causa determinante no atraso de Portugal, especialmente na questão da industrialização. Então, isso, quer dizer, é muito fácil você coletar dados e poder usar os dados para comprovar uma hipótese anteriormente formulada. Eu acho que cita, sim. Eu vi ontem... Ele cita, não lembro, não. Hã? Eu acho que ele cita, ele não tira muitas conclusões daquilo, mas em algum lugar aparece. Não me lembro dele sequer ter citado, e o episódio do terremoto é determinante na história portuguesa, porque ele modifica totalmente as instituições portuguesas. A administração pombalina é estudada até hoje, porque ela representa uma reviravolta na própria forma de estruturação das suas instituições, com uma centralização maior do Estado, uma série de questões, né? E que me pareceu que ficou muito... Se foi citado no texto, foi tão lateralmente que eu sequer percebi. Então, e é um episódio crucial para a história portuguesa. E aí isso encaixa com o comentário que eu não vou fazer, que é justamente com essa questão metodológica, porque é muito fácil você buscar dados para comprovar uma hipótese que já está previamente formulada. E isso contraria completamente toda e qualquer pesquisa historiográfica séria. Você precisa fazer com que os dados eventualmente possam levar a uma conclusão e a confirmação ou não da sua hipótese. Mas se você encaixa os dados para comprovar uma hipótese previamente formulada, nesse caso é claro, né? Olha, doença portuguesa, vou pegar o caso doença holandesa, vou pegar o caso da Espanha, que já tem inclusive um texto escrito falando sobre isso, com a exploração da prata, e vou aplicar essa mesma metodologia para o Brasil. A hipótese já estava formulada antes. Então, quer dizer, fica fácil, sim, encaixar os dados para comprovar o que você já sabe. E aí eu acho que ele não ganha nada com a pesquisa. A pesquisa tem que ser alguma coisa que, de fato, revela algo novo. E não que comprova ou, sei lá, dá uma visão diferente para uma coisa que já foi pensada antes. Enfim, desculpas por tomar o tempo, gostaria de falar mais sobre isso. Não, vamos em frente, porque tem uma apresentação. Mas vamos em frente. Só em defesa, eu entendi o que você falou, Fernando, mas em defesa dos autores, não é defesa, mas eles têm muito essa linha de historiadores econômicos tradicionais de montar base de dados, e o Palma e o Reis fizeram uma para o PIB de Portugal desde 1500, 1400 até... Isso foi lançado recentemente, então é uma boa ajuda para quem estuda Portugal. Então, e essa outra também. Só de montar os dados já é uma contribuição grande. Ok, vamos lá, vamos passar para o Bernardo Mendes. Professor, só antes disso, rapidinho. Tá, você tem alguma informação de quem que tem mais razão nessa história aí do ouro ter sido ou não relevante no PIB de Portugal e do Brasil? Eu não sei, eu nunca estudei muito pensei sobre isso. Esse paper é bem recente, né? E, então, as reações vão sair a partir de agora que foi lançado isso. Vamos ver se vai aparecer alguém contradizendo isso ou não. E também tem o debate da Espanha deve ser informativo, né? Já está mais robusto sobre a influência do ouro na Espanha.
ouro, do prata. Também tem uma coisa que esse é um working paper, né? Então, acho que tem muitas coisas que ainda podem mudar, o que os autores podem mudar, né? Apesar deles serem bem categóricos no final, não foi publicado, né? Então... Uma coisa legal, vale a pena quem tem interesse ficar de olho, ver se eles vão apresentar em alguma conferência. E hoje em dia, como a gente tem acesso a muitas conferências, que lá geralmente vai ter especialistas em história econômica de Portugal debatendo isso, seria um bom jeito de ver entrar nesse debate. Ok, vamos lá, Bernardo. Bom, consegue me ouvir? Tudo certinho? Sim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aí. Tá lá. Conseguem ver? Sim. Bom, boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Eu vou apresentar hoje o artigo que eu estudei sobre o comércio de escravos e a origem da desconfiança na África. Um artigo do Nathan Nunn e do Leonard Watchcombe. Putz, não está passando aqui, vai. Não, foi. O estudo surge a partir de um insight antropológico de que quando a informação é muito custosa, você aderir a uma regra de bolso é uma decisão ótima, né? E que regra de bolso é essa? No caso, é a desconfiança. E aí vocês perguntam, né, como é que isso se relaciona com a escravidão? Segundo a pesquisa do missionário e linguista Sigmund Cole, o modo de captura de escravos em Serra Leoa, ele era 40% sequestro, 25% em guerras e 20% vendido por parentes ou amigos, né? E aí uma percentual residual para outras formas. E, enfim, você percebe já automaticamente que parentes e chefes tribais estavam diretamente envolvidos no tráfico de escravos, né? E a hipótese que os autores querem testar é se esse tráfico de escravos ele teve uma persistência pelas relações interpessoais, né, costumes e cultura, instituições, e eles verificam 2 canais de persistência, né? Um canal interno, que seria por crenças, valores, e o que importa é o quanto os antepassados sofreram, e um canal externo que julga que esse choque foi sentido nas instituições e a partir daí ele se perpetuou na economia. Bom, os dados são da pesquisa Afrobarometer, que basicamente perguntava quanto você confia em seus parentes, vizinhos, governo, outras etnias ou na sua etnia. As pessoas tinham que responder de 0 a 3, sendo 0 desconfio muito e 3 confio. Os países que eles aplicaram a pesquisa são esses que eu listei aqui embaixo, e eles cruzam esses dados com dados do Nathan Nunn sobre comércio de escravos nos portos transatlânticos e no Oceano Índico, separados por etnia e região. Aqui eu botei ao lado uma imagem do próprio artigo, né, das regiões que as etnias ocupavam, e quanto mais escuro, maior o número de escravos exportados pela rota que eles indicam. O modelo base deles tem como variável dependente a confiança de indivíduos, etnias, distritos e países. Eles colocam uma variável de efeito fixo de país, a variável de exportação de escravos, controlam para idade, gênero, uma série de outras variáveis, e aqui eles botam efeito fixo de condições de vida, nível educacional, religião e profissão, para poder controlar pela renda, sem botar a renda de fato, né, uma variável meio problemática. E aí ele bota um outro vetor, esse x', que é o fracionamento étnico do distrito, o percentual de indivíduos no distrito com a mesma etnia do entrevistado, e um outro vetor, que é o conjunto de variáveis que capturam especificidades étnicas e impacto da colonização em grupos étnicos diferentes. Eles rodam um primeiro modelo, o modelo mais simples, normalizam as exportações pela área que aquela etnia ocupava e já observam de cara, controlando para essas outras variáveis, uma redução na confiança quanto maior a exportação por área de escravos, né? Então, aqui confiança de parentes, vizinhos, do governo local, dentro do próprio grupo étnico e entre outros grupos étnicos. Depois eles aprofundam essa análise e tentam controlar para esse viés de variável omitida, né? Eles incluem algumas variáveis de padrões pré-coloniais, por exemplo, a densidade populacional daquela etnia, como ela se organizava, se era nômade, seminômade, incorporam algumas variáveis de interferências europeias e tipo de instituição estabelecida durante a colônia, e aí eles usam como proxy o tipo de instituição, né? A riqueza pré-colonial daquele lugar e a incidência de doenças, né? Com essa questão da malária, que o professor ressaltou algumas vezes aqui na aula, usam aquele com base no índice do Acemoglu e Robinson. Eles adicionam uma variável instrumental bem interessante, que é a distância em relação ao mar, porque, teoricamente, as etnias mais próximas do mar tinham um contato mais direto com o tráfico de escravos, porque os escravos eram negociados nos portos, né, antes de ir para o país destino. Então, você está mais exposto a isso.
e dentro eles controlam por uma maior distância em relação à rota de comércio saariana, que é uma das primeiras rotas de comércio da África, e, bom, se está mais distante dessa rota de comércio, sua civilização não foi tão inserida num contexto de comércio, talvez isso afete a confiança de alguma forma. E eles validam esse instrumento vendo se a distância em relação à costa em outros países europeus, sul-americanos ou até asiáticos afetam a confiança e eles percebem uma exogeneidade do instrumento. Aí eles rodam aqui o MPO em 2 estágios, controlando para várias coisas que eu ressaltei. No primeiro estágio, a variável dependente de exportação por área, e controlam aqui pela distância histórica da etnia em relação à costa. Percebem que realmente tem um impacto de quanto mais distante da costa você é, menos você exporta, e depois rodam no segundo estágio, encontram resultados significativos estatisticamente também, quando a variável dependente é confiança, e eles controlam a exportação por área. Bom, aqui eles vão querer verificar se o canal interno ou externo, como eu ressaltei no começo da apresentação, quem é mais responsável por essa persistência da desconfiança, né? A primeira variável aqui é uma variável que capta a exportação por etnia e a de baixo é por localidade, né? E basicamente a primeira controla por fator interno, né? Que quando você se muda, suas crenças, suas culturas, normas e valores se mudam com você, né? Então, se a escravidão impactou por esse canal, então a desconfiança deve estar mais relacionada ao quanto os ancestrais sofreram. Mas se o tráfico de escravos afetou pelos fatores externos, como a deterioração das instituições, então a desconfiança deveria estar atrelado ao ambiente onde o indivíduo mora hoje. E o que eles reparam aqui no artigo é que associar a queda na confiança associada à etnia quase ou mais do que o dobro do que relacionada à localização. Enfim, a conclusão deles é que eles conseguem validar os 2 canais, o institucional e o das relações interpessoais, em que os ancestrais sofreram mais, percebem uma predominância do canal interno de desconfiança e dizem que a evidência sugere uma causalidade da escravidão na queda da confiança das pessoas e nas instituições, nos governos africanos. Bom, foi essa minha apresentação. Acho que em 7 minutos tem que resumir bastante coisa do artigo, porque é um artigo extremamente interessante. Agradeço pela atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui para saná-las. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu só remarcar, eu achei a apresentação um trabalho excelente como foi dito, tem muita coisa no trabalho, fácil você se perder em detalhes. Apresentou bem, escolheu bem. Para a próxima aula, que vão ser todas essas apresentações curtas, esse foi um bom modelo. Como os outros também, que foram antes também. Então, agora, Vinícius Alves. Eu vou interromper a tela aqui só um instante. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Bernardo pela apresentação. Ele conseguiu deixar o apresentar de forma bem concisa e tal, ficou muito boa. Eu vou fazer mais uma avaliação assim do que eu achei do paper do que uma pergunta propriamente dita, né? Que é um artigo muito interessante, né? Que os autores fazem uma investigação empírica bem minuciosa, assim, para tentar identificar essa forma de causalidade, né? E o interessante é que eles propõem 3 estratégias assim para identificar essa causalidade, né? As 2 primeiras são um pouco mais limitadas, porque na primeira ele tenta controlar lá pelas condições iniciais, né, da colônia, lá seguindo o Asimov e Robson, aí tenta usar uma medida para mortalidade associada à doença lá de malária, só que eles acabam tendo que usar dados contemporâneos ao invés de dados pré-coloniais lá, tipo, acaba sendo uma limitação, mas com a justificativa que a prevalência do mosquito, né, historicamente é parecida, assim. Tipo, e a segunda estratégia empírica que eles utilizam lá, que é tentar pegar alguma intuição de qual seria a importância relativa do viés potencial de você omitir variáveis, né, que eles estimam lá, tipo, um modelo sem variáveis de controle e um modelo com variáveis de controle, aí constrói uma estatística comparando os coeficientes, né? Tipo, acho que esse é um exercício interessante, mas não diz muito, assim, tipo, de qual que é o efeito de você omitir variáveis que você não tem, né? Mas de toda forma,
é um exercício interessante, mas essas duas abordagens iniciais eu achei mais limitadas. A terceira estratégia que eles proporam, acho que é realmente a mais interessante, de utilizar essa variável instrumental aí da distância até o porto, associado à atividade do tráfico de escravos. Acho que foi realmente a grande sacada do artigo, né? Eles fizeram vários testes de robustez para mostrar que esse instrumento era bom e tal. Realmente, os resultados que eles apresentam nesse terceiro exercício e essa coisa que eles também exploraram, de tentar identificar porque se o tráfico de escravos afeta a confiança mais pelo mecanismo interno ou pelo mecanismo externo, eu fiquei pensando nisso, tipo, a importância da confiança, assim, tipo, da população no governo em termos de desenvolvimento econômico, né, que ele até cita alguns outros artigos que estudam isso. Aí eu fui até procurar um pouco mais de outros trabalhos sobre isso. Teve um working paper do NBR, de 2009, que são vários autores lá que eles fazem um ensaio controlado na China, em que eles tentam provisionar crédito subsidiado lá para uns fazendeiros lá, tipo, e eles encontram lá que a confiança que os fazendeiros têm no governo afeta o estímulo que eles têm a aceitar o crédito subsidiado, porque quando os fazendeiros eles desconfiam que aquele crédito não é crível, eles se recusam até a participar do programa de crédito, assim, tipo, achei isso incrível, assim, tipo. E aí eu fiquei até pensando se de repente tem alguma relação nesse sentido no Brasil, né? Tipo, será que as pessoas confiam no governo, nas nossas instituições, e será que se existe uma desconfiança, será que ela pode ter traçado com algum aspecto histórico relacionado à escravidão por aqui? É basicamente isso. Obrigado. Ok, obrigado. Deixa eu abrir, então, para outras perguntas. E quero estimular também, o Lucas Klotz fez um comentário interessante quando era sobre futebol na África. Talvez pudesse falar um pouco sobre isso também, e confiança. Eu não estou ouvindo alguém. Político brasileiro, e mais alguns coautores, tá bom. Que eles também pegaram esse Afrobarometer, né, que é a mesma base de dados, e nessas entrevistas, né, e pegou as perguntas similares que o Nathan usa também nesse artigo, e viu o impacto de vitórias das seleções africanas na Africa Cup of Nations nessa questão de confiança. Então, eles pegaram pessoas que responderam essa survey 15 dias antes e 15 dias depois de uma vitória importante no campeonato, né? Porque a Africa Cup of Nations é como se fosse, sei lá, a Eurocopa da África, né? Então, tem uma relevância muito importante. E eles percebem um efeito positivo, né, nessas vitórias importantes, na probabilidade do indivíduo, né, que respondeu a survey tipo, se reconhecer melhor como etnia, como parte de um grupo, como parte do próprio país. Então, que ele vai aumentar aí a chance dele. Ele tem uma hipótese, né, de que a gente não sabe ainda se esses efeitos da falta de confiança estão sendo sentidos ainda hoje, né? Se eles vão persistir por quanto tempo, a gente não sabe por quanto tempo vai se dissipar essa norma cultural. E essa questão do futebol é interessante porque você vê ídolos, né, de seleção, pessoas relativamente importantes aí, que faz com que você consiga mudar esse panorama cultural, né? Eu também citei a questão do Nelson Mandela, né, quando ele virou presidente da África do Sul. A África do Sul sediou a Copa do Mundo de Rugby, né? E ele usou aquele slogan, um país e um time, né? E realmente foi uma união de pós-apartheid. Então isso também pode mudar essa questão de confiança, né? Mesmo um exemplo um pouco mais não tanto a ver com
confiança, mas a ver com xenofobia, né, que saiu agora na revista de ciência política, de como o Mohamed Salah, né, que é o atacante do Liverpool, quando ele chegou, também teve uma diminuição significante em termos estatísticos de xenofobia em relação aos muçulmanos da região. Então, essa questão de liderança, né, de ídolos, que pode mudar as crenças, é algo que é interessante para expandir essa ideia do trabalho. Ok. Antes de eu dar a palavra de volta para o Bernardo, alguém tem mais algum comentário sobre o trabalho do Nathan Nunn? Eu acho que esse foi o trabalho que fez o Nathan Nunn ficar famoso. Ele é muito, né, um cara bem famoso hoje em dia lá em Harvard, e foi esse o trabalho que teve muito impacto. Então tá, então, Bernardo, você tem a última palavra. Não, eu achei bem legal o comentário do Potts, né? Porque realmente a gente percebe tanto o efeito dessa persistência da escravidão, quanto alguns fenômenos contemporâneos, né? Nessa questão de ídolos, de pessoas que representam. E, enfim, sobre o artigo de forma geral, eu acho que muito do que eles usam para fazer essas estimativas são ferramentas interessantes, né? E que eu achei bem intrigantes, né? A questão do instrumento que eles usam, eles levantam uma série de variáveis para poder controlar o estudo e tentar realmente encontrar uma relação causal. Achei muito rico o artigo, enfim, fiquei bem satisfeito. Bem, então, tá bom. Então, vamos parar aqui e terça-feira a gente volta, então, e completa com mais 7 apresentações sobre persistência. Bom fim de semana para vocês.